Ok, gente, nós estamos hoje entrando, portanto, na nossa oitava matéria. Nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante. Eu sei que é difícil determinar o que é mais importante ou menos importante quando você estuda teologia, mas definitivamente a hermenêutica está entre as mais importantes, tá? O bom uso da hermenêutica teria evitado, por exemplo, o surgimento de algumas seitas e algumas heresias, né? A hermenêutica não é outra coisa senão uma ciência própria para a interpretação de texto. Nós vamos falar sobre hermenêutica bíblica, mas é importante dizer que hermenêutica por si só, ela não é necessariamente bíblica, ela é uma ciência de interpretação de texto. Nesse caso nosso aqui, aplicada ao estudo da Bíblia, né? Então, na página 2 aí, nós temos introdução. Nem todos se apercebem do fato de que toda leitura de um texto envolve um processo de interpretação do mesmo. Não existe compreensão de um texto sem que haja interpretação. Mesmo que esta leitura seja do jornal e o processo de interpretação aconteça inconscientemente. A semana passada agora, nós tivemos no Brasil as provas do Enem, né? E uma das coisas que mais reprova no Enem é interpretação de texto, né? As pessoas, tem gente que eu fiquei impressionado de ver o número de pessoas que tiram 0. Como que alguém consegue tirar 0 em alguma coisa? 0, né? Ou seja, interpretar texto de um modo geral não é uma coisa tão simples, embora não seja nenhum bicho de 7 cabeças, tá? O que a gente precisa, na verdade, é entender as regras de interpretação. Quando a gente parte para o campo bíblico, a situação fica um pouco mais melindrosa. Por quê? Porque tem aquelas pessoas que acham que quando ele abrir a Bíblia, começar a ler, o Espírito Santo vai fazê-lo entender absolutamente tudo que está ali automaticamente. Ah, pastor, mas Jesus falou que quando eu abrir a boca, o Espírito Santo vai, né, colocar na minha boca tudo que convém falar. Jesus disse isso no que tange ao evangelismo. Ele enviou os seus apóstolos para a primeira missão evangelística. Então, na missão evangelística, ele diz: não se preocupe com o que você vai falar, o Espírito Santo vai te dar na hora que você for falar. Tem a ver com o evangelismo, não tem a ver com interpretação textual. A Bíblia é um livro complexo, provavelmente o mais complexo livro que a humanidade já viu, né? Provavelmente. O que significa que tentar entendê-lo ou explicá-lo ignorando algumas regrinhas básicas e importantes para entender como que um determinado texto se comporta é uma receita para desastre, né? Nós temos aí algumas seitas que surgiram por causa disso. Exatamente por causa disso. Nós temos aí, por exemplo, a igreja do véu, aquela igreja que a pessoa não pode, tem a do véu e tem uma outra que a pessoa não pode, acho que a mulher não pode, tem que usar o véu e não pode cortar o cabelo, né? Apesar que a Assembleia de Deus também fez isso durante muito tempo. Mas uma série de comportamento de usos e costumes dentro da igreja que poderia ter sido resolvido com alguns princípios de hermenêutica aplicados à leitura do texto, né? E o adventismo do sétimo dia também é um bom exemplo, é uma seita que poderia ter sido evitada, né? Se considerado alguns aspectos na hora da leitura do texto. E assim vai. Cada vez que abrimos e lemos, buscamos entender a mensagem de Deus para nós, engajando-nos num processo de interpretação. Como a palavra de Deus, a Bíblia deve ser lida como nenhum outro livro, mas tendo sido escrita por homens, ela deve ser interpretada como qualquer outro livro. Então, olha,
se fosse você, grifava isso aí. Olha, isso aqui por si só já diz muita coisa, tá? Enquanto palavra de Deus, ou como palavra de Deus, a Bíblia deve ser lida como nenhum outro livro. Mas, uma vez que ela foi escrita por homens, ela deve ser interpretada como qualquer outro livro. Então, basicamente é o seguinte, quando eu abro a Bíblia, eu estou diante de duas situações. Número 1, o conteúdo ali saiu de uma mente, assim, far beyond my understanding. Está muito acima da minha capacidade de compreensão. O conteúdo da Bíblia saiu da mente de Deus. Então, eu não posso ler aquele livro como se fosse um livro qualquer. Eu tenho que entender que eu estou diante de um livro cujo conteúdo é divino. Ok? Só que Deus não desceu aqui, pegou uma caneta e escreveu a Bíblia. Não é? O que Deus fez? Deus fez esse conteúdo passar pelas mãos humanas e fez o conteúdo fluir pela mente humana. Então, uma vez que foram homens que colocaram esse conteúdo no papel através de um processo de inspiração, então o processo de interpretação do texto tem que passar pelo crivo de qualquer outro texto. Eu não posso só porque, não, isso aqui é um texto divino, então, sabe, aquela coisa do dado empírico, né? Ah, não, eu sinto que é isso. Não, Deus está falando comigo que é isso. Isso é muito relativo, essa questão de Deus está falando comigo com relação a um texto bíblico. Se esse Deus está falando comigo, quebra regras básicas de interpretação daquele texto. Tá? Tem um caso na cidade de Serra, no Espírito Santo, perto de Vitória. Não sei quem viu isso uma vez, que apareceu no Fantástico. Para nossa vergonha, isso foi parar no Fantástico. Um cara que estava tendo um caso com a esposa de um dos líderes da igreja. Mas não era escondido, não. A esposa dele sabia e o obreiro dele sabia. Era uma coisa combinada. Por quê? Porque ele leu em Oséias que Deus mandou Oséias, aquele texto de Oséias famoso, no começo do livro, Oséias, vai e toma para ti uma mulher, só que o texto diz adúltera, né? Tem um acento no U aí, adúltera. Ele pegou o texto e leu. Ele já estava cobiçando a mulher, aí ele pegou o texto e leu, vai e toma uma mulher e adultera. E adultera com ela. Eu não sei que ginástica que ele fez, são espíritos de confusão, lógico. A ginástica que ele fez, ele convenceu a mulher, convenceu o marido e convenceu a esposa. E estava aquela miscelânea dentro da igreja. Aí o repórter foi que mostrou para ele. Falou assim, você não está lendo esse texto errado, não? Não, Deus falou comigo e tal. Então vamos ler aqui, o que diz o texto aqui? Adúltera, não é adultera. Aí ele olhou assim, botou a mão no rosto, falou, você me mostrou uma boa coisa. Mas a essas alturas o circo já tinha pegado fogo. Entendeu? Isso é um exemplo muito esdrúxulo, claro, mas só para você ter uma noção do que pode acontecer quando nós lemos a Bíblia como se ela fosse apenas um livro espiritual e não um texto literário, tá? Desastres tremendos podem acontecer, tá? Pode passar para a página seguinte. Página 3, onde diz a Bíblia como livro humano. O fato de que a Bíblia não caiu pronta do céu, mas que foi escrita por diferentes pessoas, em diferentes épocas, línguas e lugares, alerta-nos para o que alguns estudiosos têm chamado de distanciamento. O fenômeno do distanciamento aparece em diversas áreas. Então, nós vamos falar sobre distanciamento temporal, contextual, cultural, linguístico, né? E autorial, tá? Agora já tá quentinho, já posso tirar isso aqui. Então, o que acontece? Esse livro que é a fonte da nossa vida,
que nos traz todas as informações que nós precisamos para conhecer a Deus e para servir a Deus. Esse livro foi escrito, ele começou a ser escrito há muitos e muitos anos atrás. Alguns milhares de anos atrás. E ele passou por um processo de 1.600 anos. A partir do momento que o primeiro texto surgiu, até o momento em que o último dele surgiu, o primeiro teria sido de Jó, o último teria sido a carta escrita por João na ilha de Pátmos, chamada de Apocalipse. Entre uma coisa e outra, há 1.600 anos. Então você imagina só esse gap, só essa diferença que há entre o primeiro e o último textos. Só aí você já percebe o que nós vamos falar aqui agora um pouco mais de detalhe, esse distanciamento que faz com que, quando eu hoje, em pleno século XXI, pego o texto e abro ele para ler, para eu entender o que é que se passava pela cabeça de Moisés, quando Moisés escreveu algumas coisas, como no Gênesis, como no Êxodo. Qual era aquilo que em inglês chama-se de mindset, né? Que a melhor tradução seria a estrutura mental, a estrutura psíquica da época, cultural da época. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando eu quero ler o texto e entendê-lo numa dimensão de logos, tá? Numa abrangência maior. Porque uma coisa é eu abrir o texto e ler, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, eu preciso que alguém me explique o que esse versículo está dizendo? Não. Qualquer pessoa pode ler esse versículo e ser edificado por ele. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Pode chorar, pode falar em línguas, pode adorar a Deus. Bota a música lá e adora a Deus. Tá bom demais? Ok. Agora, quando você quer compreender o Salmo 1, o Salmo 23, como logos, todo o seu contexto e conteúdo, aí você já precisa de um pouco mais do que apenas uma música tocando baixinho e você ler, chorar e falar em línguas. Você precisa de uma compreensão de alguns ingredientes que nós vamos abordar agora, tá? Que vamos falar primeiramente do distanciamento temporal, que nos leva a entender a questão da época, o tempo em que cada texto foi escrito. A Bíblia está séculos distante de nós. Seu último livro foi escrito pelo final do século I da era cristã, o que nos separa temporalmente em cerca de 2 milênios, né? Quase 2 milênios. A distância temporal num mundo em constante mudanças faz com que a maneira de encarar o mundo, 2 milênios em relação ao último livro e nós, tá certo? Tá? Encarar o mundo, os aspectos culturais e linguísticos dos escritores da Bíblia se percam no passado distante. Então, se eu não fizer o que eu estou fazendo aqui hoje, o que vocês estão fazendo aqui nessas últimas 7 matérias, mais a de hoje, mais as matérias que virão, o que acontece? Você vai ser sempre um espectador romântico e devocional da Bíblia. Tá? E aí eu repito, para você ler alguns versículos da Bíblia, entender aqueles versículos e se converter, inclusive, você não precisa de nada desse aparato que nós estamos falando aqui. Esse é o lado devocional, o lado romântico da Bíblia. Tá? Basta você ter vontade de entender, vontade de conhecer, basta você ser membro de uma igreja, frequentar os cultos, ouvir as mensagens, que você entenderá. Agora, se você quiser entendê-la de forma mais profunda, aí você já não pode mais ficar nessa zona de conforto, você já tem que entrar no campo da pesquisa, tá? Que vai muito além do que apenas a leitura, né, do texto. Portanto, como qualquer documento antigo, a Bíblia precisa ser lida levando-se isto em conta. Os princípios de interpretação da Bíblia procuram condições de transpor este abismo temporal. Olha que coisa tremenda. Acharam um tablete há uns anos atrás. Acharam um tablete em Israel, e esse tablete continha fragmentos de um texto do Velho Testamento
relacionado ao rei Ezequias. E é uma coisa muito rara de se achar. Essas coisas são muito raras, por quê? Porque a região ali de Jerusalém, da chamada Terra Santa, especificamente de Jerusalém, tem aproximadamente 6 camadas de sedimentos, tá? Então, está aqui, de acordo com a época, está aqui a Jerusalém do tempo de, por exemplo, Ezequias, aí uma guerra, uma destruição e tal, com o tempo aquilo é soterrado, veio outra camada, outra camada, outra camada, outra camada. Então, você está andando aqui em Jerusalém, na verdade, o piso de Jerusalém, dependendo da época, ele está 2, 3 metros lá para baixo. O piso da cidade, por exemplo, onde Davi andou, onde Salomão pisou, ele está 5, 6 metros para baixo do chão, porque aquilo são camadas de sedimento que, com o passar do tempo, vão se acumulando de acordo com guerras, terremotos, destruições, muros que caem, casas que são destruídas e por aí vai, tá? Eles não limpavam tudo, vinham, construíam por cima de todo aquele sedimento, aí destruía de novo, construía por cima daquele de novo e por aí vai. O caso, por exemplo, dos muros de Jericó, que foram descobertos há uns anos atrás, algumas décadas atrás, ele estava debaixo de, parece-me, se me falha a memória, 7 ou 8 metros de sedimentos. Tá? Então, foram cavando, acharam o piso original da cidade. Aí, abaixo do piso original da cidade, acharam as muralhas soterradas. Por isso que é tão difícil achar essas coisas naquela região, é complicado por causa disso, né? Então, acharam esse tabletezinho com esse texto. Olha, preste atenção no que eu estou te contando, porque isso tem a ver com a questão da distância temporal, tá? Aí acharam, foi aquele murmurinho e tal, acharam um tablet com um texto de Ezequias. Acharam aquela coisa, e essas coisas, elas espalham muito rápido na comunidade acadêmica, arqueológica, porque essas descobertas têm muito impacto. Acharam, aí vamos fazer os testes, né? Aí o primeiro teste que eles fazem é o teste da idade do produto. Se é material orgânico, é mais fácil, porque eles fazem um cálculo usando um sistema chamado carbono 14, que eu expliquei aqui para vocês há um tempo atrás. É um pouco complicado, eu não vou entrar aqui na explicação de como funciona. Mas eles usam esse método para determinar a idade daquele material orgânico, se for orgânico. Quando não é orgânico, como por exemplo um tablete de argila, o que eles fazem? Eles usam um outro sistema. É que, à medida que, por exemplo, vocês já viram essas cúpulas verdes que tem em igrejas antigas por aqui, dependendo de prédios públicos? Não, eu trouxe o número certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega essa aqui, ó. Pega aqui que eu tenho aqui no texto do computador. Aí, deixa eu só abrir aqui enquanto eu vou falando. Essas cúpulas verdes, ou de acordo com, às vezes, prédios públicos, dependendo do que é, você vê aqueles detalhes esverdeados. Quem sabe o que é aquilo ali? Quem sabe que material é aquele? Não tem nem ideia? Aquilo é bronze. Bronze. Então por que é verde? Porque com o passar dos anos, ele vai criando o que nós chamamos no Brasil de zinabre, que no termo científico chama patina, que é esse zinabre que ele vai aderindo a determinados materiais com o passar do tempo, principalmente se ele estiver soterrado, por exemplo, no chão, esse material vai aderindo seja argila, seja o que for, e com o passar do tempo, de acordo com a quantidade de patina que está naquele material, eles conseguem calcular a idade daquilo. Tá? Esse pedaço de bronze ou esse pedaço de argila tem tantos anos e tal. Então eles fizeram o teste baseado na patina do tablet e eles
e eles confirmaram que realmente aquele tablet ele era realmente da idade mais ou menos proposta pelos os arqueólogos que haviam descoberto. E estava tudo caminhando para autenticar aquela descoberta. Aí, quando a coisa estava ali, porque leva alguns anos, né? Quando a coisa estava ali, sabe, confirma, não confirma, um linguista muito respeitado no mundo inteiro, que é especialista em hebraico, aramaico, grego antigo, etc e tal, ele pediu para ver o tablet. Aí levaram o tablet para ele, ele foi, examinou o tablet, fez uma leitura do tablet e falou assim, esse tablet é forjado. Esse tablet foi forjado, esse tablet não é original. Aí, não, nós testamos a patina, que não sei o que, esse tablet é forjado. Isso aqui é falso, isso aqui não é verdadeiro. Por quê? Aí perguntaram para ele, por quê? Ele falou, muito simples, porque tem uma expressão aqui no hebraico, que essa expressão, na época de Ezequias, significava uma outra coisa completamente diferente. Ela não significava na época de Ezequias o que ela passou a significar depois de um certo tempo para cá. O que significa que alguém forjou esse tablet para simular uma descoberta arqueológica, mas não sabia desse truquezinho da língua e montou o texto de uma forma que não batia. E o cara que era especialista, quando leu o texto, falou, não é verdade. Aí foram, então, escafunchar o negócio. Foram descobrir realmente era uma forja. Eles tinham montado aquilo, forjaram a descoberta para poder ganhar o spotlight, para poder, que aquilo também gera muito dinheiro, os museus querem comprar, é uma coisa louca esse universo da arqueologia. Ou seja, descobriram a forja apenas por uma questão muito, muito simples. O cara que forjou, ele não tinha domínio da época em relação ao tempo daquela suposta descoberta. Descobriram a forja. Então agora você imagina, quando eu pego a Bíblia, eu pego um Êxodo, por exemplo, para ler, hoje, na minha língua, mesmo na minha língua e tudo, eu pego um Êxodo para ler, e eu tenho que lidar não só com a mentalidade da pessoa da época, mas eu tenho que lidar com a época. Ou seja, coisas que Moisés disse naquela época que talvez ele não diria 1000 anos depois. Ou ele não diria da forma como ele disse. Entendeu? Então, essas coisas realmente influenciam tremendo. Aí vem o contexto, o distanciamento contextual. Os livros da Bíblia foram escritos para atender a determinadas situações que já se perderam no passado distante. É verdade que, ao serem incluídos no cânon bíblico, eles passaram a ser relevantes para a Igreja Universal. Por outro lado, recuperar o contexto em que esses livros foram escritos é essencial para entendermos melhor a sua mensagem. As cartas de Paulo foram escritas visando atender a necessidade de igrejas locais. Não posso entender corretamente o ensinamento do apóstolo sobre o uso do véu pelas mulheres, por exemplo, 1 Coríntios 11, se não estiver consciente do problema que estava acontecendo na igreja relacionado com a participação das mulheres no culto. Aí vem a questão que eu falei, até antecipei, né? O surgimento da igreja do véu, né? Podia ter sido evitado? Podia ser uma denominação a menos, podia ser uma confusão a menos no mercado, né? Porque a doutrina que gerou esta igreja foi extraída de um versículo isolado, sem que a pessoa parasse para fazer algumas perguntas. Por exemplo, se é tão importante as mulheres usarem véu na igreja, por que Paulo não disse isso para todas as igrejas? Por que ele diria só para uma igreja? Ele escreveu 13 cartas, 2 cartas para 2 ministros, pastores, né? Tito e Timóteo, 1º e 2º Timóteo, e as outras 10 cartas para igrejas. E ele não fala do assunto com nenhuma outra igreja, a não ser um único versículo, uma única citação para uma única igreja. Então, quer dizer, se você faz as perguntas certas, antes de sair por aí dizendo que descobriu a roda,
né, que inventou a roda, você pode evitar certas coisas. Você pode evitar certas confusões. Porque quando você cria quando você cria um conceito bíblico, você pode não apenas estar se auto-influenciando, como você pode estar influenciando muita gente. Tanto do seu contexto, como pessoas futuras, que você não sabe o que vai acontecer com aquelas supostas descobertas, né, que a pessoa fez no futuro. Tem como saber. Entendeu? Então, essa questão do contexto é muito importante. Igualmente, 1 João toma outra relevância quando fico consciente de que João estava escrevendo contra a influência de uma forma incipiente de gnosticismo nas igrejas da Ásia Menor. Ou ainda que o livro de Abacuque foi escrito num contexto de iminente invasão por potências estrangeiras. A mensagem do Evangelho de Marcos fica mais clara quando descobrimos que Marcos escreveu provavelmente para ajudar os crentes romanos a enfrentar as provações que sofriam por causa de Cristo. E o livro de Jonas, especialmente a atitude de Jonas contra os ninivitas, ganha maior clareza quando descubro que havia uma antipatia natural dos judeus contra os ninivitas por causa dos seus grandes pecados. Os princípios de interpretação da Bíblia procuram transpor as dificuldades criadas pela distância textual. Em que me ajuda saber, por exemplo, algumas dessas coisas exemplificadas aqui no texto? Muito simples. Quando eu entendo o contexto que aquilo foi dito ou foi contado, eu posso fazer aplicações devocionais, tá? Eu posso fazer aplicações devocionais responsáveis, conscientes, mas sem ferir o conteúdo teológico daquilo. Porque o que gera doutrina não é a aplicação devocional. O que gera doutrina é o conceito teológico da coisa. Tá? Quando eu digo, mulher não pode falar na igreja, o que eu criei? Eu criei uma doutrina. Entendeu? Quando eu falo, mulher tem que usar o véu para cultuar a Deus na igreja, eu criei uma doutrina. Porque eu estou criando um conceito teológico a respeito daquilo. Então, se eu sei do contexto, por exemplo, por que Paulo falou isso somente para aquela igreja? Há um contexto. Então, primeiro eu vou pesquisar. Ah, pastor, mas eu não sei o contexto. Ok, mas quando você entende a regra de interpretação, você não precisa saber automaticamente tudo, mas quando você... Espera um pouquinho. Por que Paulo falou isso só aqui, só para esta igreja e uma única vez? Espera um pouquinho, isso tem uma explicação. Deixa eu pesquisar. Você vai pesquisar. Aí você vai descobrir o quê? Naquela cidade havia um templo muito famoso e um templo cujo culto era uma mistura de ocultismo com prostituição. E as sacerdotisas, o que elas faziam? Elas raspavam a cabeça. Então, os homens iam nesse templo para consultar esses oráculos, que eram sacerdotisas, e essas sacerdotisas usavam a cabeça raspada, e o ritual de consulta envolvia prática de sexo. Quando o evangelho chegou na cidade, o que acontece? Começou a se converter muita gente, muitas dessas sacerdotisas se converteram. Então elas vieram para dentro da igreja. Tinha peruca na época? Não. Então elas vinham carecas. Elas vinham como eram, carecas. O que acontece? As pessoas chegavam na igreja e encontravam com aquelas sacerdotisas lá carecas no culto. O que acontece? Aquilo começou a gerar confusão. Aquilo começou a dar problema. Elas estão proibidas de se converter? Não, mas como é que eu faço para evitar, evitar o escândalo? Muito simples, coloca um véu na cabeça. Esse é o conselho de Paulo. Vocês ponham um véu na cabeça. E outra coisa, as mulheres fiquem caladas na igreja. Por que ele só fala isso ali? Por que ele só fala isso dentro daquele contexto?
por causa disto, porque era um ambiente, um contexto no qual a repercussão, o escândalo era muito grande por causa da realidade local. Então, Paulo aplica uma solução local para resolver o problema. Entendeu? Aí vem um desavisado e cria uma igreja em cima disso. Cria uma doutrina em cima disso. A ponto de excluir todos os outros. Não, igreja que não usa véu, vai todo mundo para o inferno. Cria ou seja, exclui todo mundo do reino. E tudo a partir de um erro, tudo a partir de uma confusão que poderia perfeitamente ter sido evitada. Tá? Aí vem a questão da cultura, o distanciamento cultural. O mundo em que os escritores da Bíblia viveram já não existe mais. Está no passado distante com suas características, costumes, tradições e crenças. Acabei de descrever uma para vocês agora. Né? Muito embora a inspiração das Escrituras garanta que sua mensagem seja relevante para todas as épocas, devemos lembrar que esta mensagem foi registrada numa determinada cultura, da qual traços foram preservados na Bíblia. Os princípios de interpretação da Bíblia devem levar em conta o jeito de escrever daquela época, a maneira de expressar conceitos e ilustrar as verdades para poder transpor a distância cultural. Tá? Então, além dessa questão que é o contexto, eu entender o contexto, por que algumas coisas foram ditas em alguns lugares e não foram ditas em outros lugares, além disso tem a cultura local. Né? Por que foi dito, como foi dito? Né? E a carta, por exemplo, escrita aos Coríntios, ela tem peculiaridades que nenhuma outra carta tem, por exemplo. Né? Por quê? Porque a igreja tinha problemas que as outras não tinham. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Ela tinha problemas que as outras igrejas não enfrentavam. E eram problemas cabeludos, que Paulo tinha que enfrentar, sabe, tipo head-on. Tinha que enfrentar de frente e resolver aquele problema. Tá? Coisas graves. O caso de um rapaz que estava tendo um caso com a madrasta. Ao que tudo digo, não era mãe. Madrasta, porque o texto diz a mulher do seu pai. Então, provavelmente a madrasta. Tá? Agora não se sabe se o pai estava morto ou se o pai estava vivo. Mas você imagina dentro da igreja alguém que está envolvido, sabe, sentimentalmente ou maritalmente com a pessoa que foi sua madrasta, que foi mulher do pai. Imagina que escândalo louco que isso causa. Entendeu? E isso, além dos problemas naturais da cidade, Paulo, quando vai escrever, Paulo é duro, Paulo trata aquilo com dureza. Tá? Uma dureza que ele não usa nas outras cartas, porque ele não está enfrentando o mesmo contexto nas outras igrejas, nas outras cidades. Entendeu? Então, quando você lê as cartas de Paulo, você vai perceber em todas as cartas, você vai perceber os conceitos que se repetem. Então, há conceitos em 1 e 2 Coríntios, há conceito em Romanos, há conceitos em Gálatas e Efésios, sabe, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, conceitos, eles se repetem. Por que eles se repetem? Porque eles são conceitos doutrinários. E eles se repetem porque eles são necessários em todos os lugares. Agora, tem peculiaridades em um lugar que ele não trata no outro e não aborda no de cá. Ele fala nesse, mas não trata nesse. Entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração para que a pessoa não crie problemas. Né? Aí vem o linguístico. As línguas em que a Bíblia foi escrita também já não existe. Quer dizer, não existe em termos, né? No caso do grego, por exemplo, existe, logicamente. O hebraico também existe, mas eles eram diferentes na época em que a Bíblia foi escrita. Né? Então, o grego falado hoje na Grécia, ele não é igual ao grego da época da Bíblia. Né? Não se fala mais o hebraico, o grego e o aramaico bíblicos nos dias de hoje, mesmo nos países onde a Bíblia foi escrita. E eu reforço, como era na época. Né? Como cada língua tem o seu jeito próprio de comunicar conceitos,
apesar de uma estrutura comum a todas, princípios de interpretação da Bíblia devem levar em conta estas peculiaridades. O conhecimento do paralelismo hebraico certamente nos ajuda a entender os salmos melhor, bem como os profetas. Depois nós vamos esmiuçar um pouquinho de tudo isso, tá? O distanciamento autorial. Esse aqui também é importante porque tem a ver com a pessoa, o autor que escreveu o texto. Em que época ele estava, por exemplo. Devemos ainda reconhecer que teríamos uma compreensão mais exata da mensagem de alguns textos bíblicos reconhecidamente obscuros se os seus autores estivessem vivos. Podia chegar, por exemplo, para Paulo, né, falar, Paulo, o que você quis dizer em 2 Tessalonicenses 2? Vocês pode explicar para mim? Ou seja, ficaria tão mais simples. Se pudesse pegar o telefone, Paulo, estou com uma dúvida, cara, esse texto aqui está meio truncado, o que você quis dizer com isso aqui? Você imagina que maravilha seria. Como não tem telefone no céu, a gente tem que lidar com as regras de interpretação, né? Poderíamos perguntar a eles acerca dessas passagens complicadas que escreveram e que continuam até hoje dividindo os melhores intérpretes quanto ao seu significado. Por exemplo, Pedro poderia nos esclarecer o que ele quis dizer com Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. Então, só nessa frase aqui existem algumas linhas de interpretação. Por quê? Porque não está claro. A coisa não está clara, entendeu? Ou ainda, Paulo poderia nos dizer o que ele quis dizer com o que farão os que se batizam pelos mortos. Mateus poderia finalmente tirar a dúvida sobre o sentido da frase de Jesus, não terminarão de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Ou seja, uma frase que não está clara para nós hoje, que estamos distante de quem escreveu. Tá? Para ele que escreveu na época, com certeza isso aqui tem um sentido claro, cristalino, mas nós não podemos perguntá-lo mais. A razão é que a intenção deles sobrevive do que escreveram. A intenção sobrevive naquilo que escreveram. Mas certamente a ausência do autor faz com que a interpretação de textos obscuros seja necessária. Então, ok, eu não posso perguntar para quem escreveu. Então, o que eu faço? Eu uso algumas regras de segurança. Tá? A pessoa tem uma arma em casa. Para aquela arma não ficar disparando à toa, toda hora, o que tem? Tem mecanismos de segurança. Trava aqui, tira a bala, deixa o pente fora. Tem alguns mecanismos de segurança. Senão, toda hora tem um tiro acontecendo dentro da casa, entendeu? Colocando a vida das pessoas em risco. Então, a mesma coisa aqui, gente, a mesma coisa. Quando eu leio a Bíblia, existem dispositivos de segurança que eu posso usar, que são os princípios da hermenêutica, que vão me salvar de algumas enrascadas. Entende? Vão me salvar, vão me poupar de determinadas coisas, de fazerem conclusões erradas e etc. De forma geral, o ponto central da mensagem da Bíblia é tão claro que pode ser entendido por todos, mesmo os que não estão conscientes do distanciamento. A prova disso é que a igreja vem se mantendo viva e ativa através dos séculos, sendo composta em sua quase absoluta maioria de pessoas que não têm treinamento teológico, histórico, linguístico, que permitiram uma leitura mais informada das Escrituras. Ou seja, a igreja sobrevive, tá tudo tranquilo, tá? Porque o conteúdo não é tão complicado. É muito complicado saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é a única porta de salvação? Não, é isso que faz da igreja, igreja. Se tivermos que, ok, você só pode escolher uma doutrina na Bíblia e só uma só e sobreviver só com ela. Ok, Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é o Salvador e o Senhor da igreja. Ponto final. Doutrina inquestionável, inegociável da igreja. Qualquer organização que não aceite isso não é igreja, é qualquer outra coisa menos igreja. Não é verdade? Aí podemos discordar em outras coisinhas, podemos, mas nessa não. Tá? Então, ou seja, não precisa ser teólogo, não precisa fazer seminário para entender coisas fundamentais como esta. Até aí tá bom, ou seja, a igreja sobrevive, a igreja
sabe? Tropeça aqui, bate a cabeça ali, mas a igreja está indo, está caminhando, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra ela, né? Portanto, o que está em questão aqui não é isso. O que está em questão aqui é como relacionar-se com a Bíblia numa dimensão mais elevada, tá? Aí vem a Bíblia como livro divino. Por outro lado, o fato de que a Bíblia foi inspirada por Deus, sendo assim a sua palavra, deve ser levado em conta por aqueles que desejam interpretá-la corretamente. A divindade e a humanidade das Escrituras devem ser mantidas em equilíbrio. E esse, eu vou dizer para vocês logo up front, esse equilíbrio que é o desafio. É esse equilíbrio, tá? É pegar a divindade da Bíblia e equilibrar com a sua humanidade, tá? O fato de que o Deus invisível, o Deus todo-poderoso, nos entregou o conteúdo do seu coração, mas que ele fez isso através das mãos humanas. Então eu tenho que sempre, sabe, sempre equilibrar as duas coisas para, primeiro, não pecar do lado de cá, no sentido de profanar, de minimizar o poder dessa palavra, e, por outro lado, também não correr o risco de super espiritualizar a questão literária e aí causar problemas, criar problemas no lado da questão humana. Então, é por isso que a expressão equilíbrio. Então, é uma balançazinha que eu tenho que estar ali muito sensível, sabe? E, ao mesmo tempo que eu admito, não, a Bíblia é 100% a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, 100%. Do início do Gênesis até o fim do Apocalipse. É verdade. Mas como ela passou por um processo humano, então eu preciso considerar a sua literalidade com muito cuidado e usar regras que são os mecanismos de segurança quando eu estiver lendo e estudando esse texto. Ficou claro para vocês? Então, quando enfatizamos uma em detrimento da outra, acabamos por cair em algum dos erros hermenêuticos que caracterizam a história da interpretação cristã das Escrituras. Tá? Então, por exemplo, os pentecostais normalmente pecam porque supervalorizam o lado da divindade e ignoram o lado da humanidade. Os tradicionais pecam porque supervalorizam o lado da humanidade e desbalanceiam o lado da sobrenaturalidade. Entendeu? Então o ideal é que encontremos um equilíbrio aqui no meio. Eu posso ser altamente pentecostal, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, cheio do sobrenatural e ainda assim ser equilibrado aqui, ser racional desse lado aqui. Entendeu? E assim sucessivamente. Eu não preciso pender nem para um lado nem para o outro. Este foi o grande problema do método histórico crítico de interpretação que surgiu com o Iluminismo, adotando os pressupostos racionalistas quanto às Escrituras, contrário à sua origem divina, que, by the way, influenciou profundamente as igrejas históricas. Então, hoje você tem as igrejas batista, metodista, presbiteriana, luterana, né? São as chamadas igrejas históricas. Elas foram profundamente influenciadas pelo Iluminismo, por esse tipo de interpretação histórico-crítico do texto, principalmente influenciado pelos teólogos alemães, que talvez foram os teólogos que mais influenciaram a igreja, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Porque os alemães são altamente críticos. Crítico não no sentido nocivo da palavra, no sentido de criticar o outro. Crítico no sentido de análise textual. Não tem o crítico de cinema, tem o crítico de texto, né? Então os alemães, eles são talvez fora os orientais, os alemães no Ocidente, eles são talvez os mais críticos que nós conhecemos, tá? Então qualquer literatura alemã tem. Você pega alguém fez até uma comparação uma vez interessante, né? Você pede um americano para escrever um manual sobre o elefante.
Aí ele vai e escreve um manualzinho desse tamanho para você colocar no bolso, explicando para você como é que é o elefante, o americano, ou seja, prático demais, tá? Aí você pede um alemão, você pode escrever um manual sobre o elefante? Pode. Aí ele escreve 5 volumes sobre introdução ao estudo do elefante. Entendeu? Então, ou seja, essa contribuição alemã na teologia tem 2 vertentes, tá? Tem o lado bom, muitos teólogos alemães, assim, alto nível, alta qualidade. Tanto que quando você vai estudar no nível de mestrado, doutorado, a literatura é quase toda alemã, tá? Eles são alto nível. Mas tem um outro lado da moeda, que é essa influência histórico-crítica na análise textual, que eles se tornam altamente literários, eles desequilibram a balança e eles partem para o lado literário apenas, sabe, examinando letra por letra, aspecto por aspecto, todos os conteúdos literários, e você corre o risco de encher a sua mente de tanta informação, que quando você chega 5, 6, 7 anos lá na frente, que você estudou, você não sabe mais onde está Deus. Não consegue mais achar Deus na dimensão da sua mente, que você se aprofundou tanto que você caminhou numa única direção e você não conseguiu desenvolver o outro lado, que é o lado do relacionamento, o lado da sobrenaturalidade. Ao tratar a Bíblia exatamente como qualquer outro livro de religião, deixando de levar em conta sua inspiração e divina autoridade, os estudiosos e professores cristãos, influenciados pelo racionalismo, acabaram por desenvolver um método de interpretação que não aceitava o conceito de revelação, inspiração e providência de Deus. Como resultado, a Bíblia passou a ser vista não como palavra de Deus em sua inteireza, mas como registro da fé de comunidades religiosas, primeiro a judaica e depois a cristã. Então, quando nós estudamos aqui bibliologia, eu fiz uma pergunta, né? Não sei se vocês lembram. Eu perguntei, a Bíblia é ou contém a palavra de Deus? Aí ficou uma divisão, né? Eu acho que é, eu acho que contém. Não, ela contém. Tá? Por quê? Porque essa noção de que a Bíblia, ela é um registro de fé que contém a palavra de Deus, isso é um conceito iluminista. Entendeu? Isso não é um conceito teológico originário das páginas da Bíblia, ou resultado do estudo da própria Bíblia. Não, isso é resultado desta evolução de crítica textual que, com o passar do tempo, foi influenciando a teologia. Então, existe hoje, enquanto nós conversamos aqui, existem pessoas lá fora, às vezes até pastores, líderes de igreja, bispos, líderes de convenções, seja de que denominação for, que acreditam piamente. Não, a Bíblia é um livro extraordinário, um livro maravilhoso, mas a Bíblia é um livro, é um registro de fé, é um livro com relatos, com histórias de fé que contém a palavra de Deus. Mas que não acreditam que a Bíblia em si, como um todo, ela é a infalível palavra de Deus. Tá? Porque o que acontece quando eu abro um precedente, né? Que é aquela história que eu até brinquei com vocês, né? Uma garrafinha d'água mineral custa... Você pega uma garrafa Fiji, por exemplo, que é uma água boa, né, de qualidade, uma garrafinha custa $3. Uma garrafinha de água Fiji, né? $3. Ok. Se eu colocar, ela é 100% mineral, pura. Se eu colocar 0,0000001% de água de esgoto. Tá? Eu não estou falando 1%, estou falando 0,0000000000001% de água de esgoto. E aí eu ponho em promoção 10 centavos. A outra custa $3. Essa custa 10 centavos. Qual que você compra? Você vai comprar de 10 centavos?
Vai, né? Entendeu? Então você é econômico, viu? Mas é o nome? Então, fora o Mateus, todo mundo compraria de $3, é ou não é? Por quê? Porque você quer uma água que seja 100% pura, não é? Pura. Então, veja bem, o que acontece quando eu permito a inserção de um... Vamos colocar aqui, deixa eu colocar só uma molécula de água de esgoto aqui dentro, uma molécula, invisível. Pronto, quando eu permito a inserção de uma dúvida, que esse é um instrumento do diabo, tá? Lembra que foi a forma como ele derrubou Eva e Adão. É lançar uma gota de dúvida, umazinha, pronto, já valeu, tá? Então, se eu permitir que o diabo coloque no meu coração uma sombra de dúvida, uma molécula de dúvida de que a Bíblia é 100% a palavra de Deus, se entrar essa dúvida, o que acontece? Daí para frente eu já começo a questionar, bom, então se ela não é toda, afinal de contas, o que é verdade e o que não é verdade? Aí vai abrindo a porta de uma dúvida que começa do tamanho de uma molécula, daqui a pouco está do tamanho de um elefante essa dúvida. E aí o que o diabo faz? Ele mata no seu coração a confiança absoluta de que Deus é fiel, de que Ele é poderoso para preservar a sua palavra, de tal forma em que não importa o que aconteça, em que época, Deus sempre preservará a sua palavra. Entendeu? Então, uma vez que entrou essa dúvida, acabou. Não importa o tamanho da dúvida, ela entrou. Ela pode começar do tamanho de uma molécula, ela vai virar um elefante. Então, o que acontece hoje com muitos teólogos, parece incrível o que eu vou dizer para vocês, mas a nível da chamada alta teologia, quando você vai fazer, por exemplo, pesquisas de mestrado e doutorado, basicamente você tem teólogos alemães e católicos. Acredite se quiser, os melhores teólogos do mundo, a nível da alta pesquisa, se eles não forem alemães, eles são católicos. Agora, como é que se explica uma loucura dessa? Como você explica um negócio desse? Você está entendendo? Então você vê, em primeiro lugar, você vê claramente que uma coisa, as duas coisas realmente caminham paralelamente. E que se você não tiver cuidado, aqui está o lado da divindade, da sobrenaturalidade da palavra. Aqui está o lado da literalidade da palavra. Tá? Que é a relação com a letra da palavra. Por isso que Jesus disse o quê? A letra, mais o Espírito. Entendeu? Então, se eu começar com microscópio, não deixa eu ver aqui, esse C, eu quero... Pode ir, que isso aí é um buraco sem fundo. Pode ir, você vai estudar 300 anos. Tem assunto aí para estudar. Mas isso não quer dizer que você vai conhecer mais a Deus à medida que você entrar por esse caminho. Tá? Absolutamente não. Então, aí está a prova que grandes teólogos, homens de grande projeção no meio acadêmico, eles na verdade não conhecem absolutamente nada de Deus. Eles sabem falar de Deus, eles sabem explicar Deus, eles sabem explicar as coisas de Deus, mas eles não conhecem Deus. Entendeu? Essa é a diferença. Muitos movimentos e grupos religiosos esquecem o fenômeno do distanciamento e encaram a Bíblia como se fosse um livro caído do céu. Aí vem o outro lado da moeda. E cuja interpretação depende somente de oração, jejum e plenitude do Espírito Santo. Aí já existe uma outra igreja, que eu não vou ficar citando nome, que esses vídeos, sabe lá Deus para onde vão, né? O que acontece? Tem uma outra igreja que já é diferente. Tem uma outra igreja onde os pregadores são proibidos de se prepararem. E o pregador de cada culto, ele é revelado no culto pelo Espírito Santo. E todo culto é assim. O Espírito Santo revela, o Espírito Santo está revelando hoje que quem vai pregar é a irmã fulana. Pronto, o Espírito Santo revelou. Aí está ela ali, tadinha, que não leu, não estudou, dependendo da dimensão que ela conhece do texto, vem, aí, entendeu? E fica essa coisa etérea, essa coisa, sabe, surrealista, que não é lógica, não é nem responsável.
nem responsável. Tá? Como é que você vai... Qualquer área da vida, você vai chamar uma pessoa para dar uma palestra sobre o que quer que seja. Ah, eu quero entender sobre, por exemplo, nós vamos agora, numa reunião dos homens lá, nós vamos trazer uma pessoa para falar sobre câncer de próstata, com o grupo de homens da igreja, tá? Ok, então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou procurar alguém, seja um médico, seja alguém com uma formação que entenda do assunto, que conheça o assunto, para vir falar um pouco com os homens sobre isso. Os homens são muito relapsos nesse aspecto, né? Muito bem. Mesmo que a pessoa tenha alguma formação nessa área e entenda, eu posso pegar a pessoa de surpresa? Não. Eu tenho que dar para aquela pessoa um aviso prévio, ó, mês que vem, dia tal, você pode vir falar sobre câncer de próstata, exame de próstata, aquela coisa. A pessoa vai se preparar, vai montar a palestra dela de acordo com o grupo, de acordo o tempo que lhe é propício. Ou seja, a coisa não é nem racional, não é nem responsável que você trate a Bíblia dessa forma. Tá? E aí vem o outro lado da moeda, que esta relação com o Espírito Santo, ela é empírica, porque, empírico quer dizer, tem a ver com a experiência pessoal, porque o grau de sensibilidade de uma pessoa para outra em relação ao Espírito Santo é muito variado, entendeu? Não é todo mundo, por exemplo, que consegue chegar, começar a fluir e tem a sensibilidade de ouvindo o Espírito Santo e fluindo na mesma proporção. Isso são anos de prática, anos de relacionamento e de prática. Está entendendo? Então não é uma coisa, o culto aqui está acontecendo e o Espírito Santo diz que quem vai pregar é fulano. Então isso realmente não é responsável. E o fruto não pode ser bom, tá? Porém, a utilização consciente de princípio de interpretação... Ok, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ok, evidentemente, sendo a palavra de Deus, precisamos de comunhão com Deus e da iluminação do Espírito Santo para o conhecimento salvador das Escrituras. Porém, a utilização consciente de princípios de interpretação compatíveis com a natureza da Bíblia fará com que este conhecimento nos chegue de forma mais exata e completa. Então, é aquela história do tirai a pedra, né? É a história do tirai a pedra. Milagre é quando Deus faz algo que eu não consigo fazer. Tá? Milagre é quando Deus opera coisas que o homem não consegue operar. Aí é milagre. A pedra está bloqueando a porta para eu ressuscitar o moço? Está. Vão lá e tira a pedra. Ou seja, é coisa que você pode fazer, entendeu? Ou seja, estudar, pesquisar, sentar, ler, fazer o que você está fazendo hoje aqui depois de um dia de trabalho é coisa que você pode fazer. Precisa de alguma coisa sobrenatural para você sair de casa, ir trabalhar, sair do trabalho, botar uma roupa, vir aqui, sentar, pegar uma apostila, abrir e se esforçar para ler e entender? Tem algo de sobrenatural nisso? Não. Essa é a parte humana, é a sua parte. Agora, Deus vai adicionar a essa parte o dado sobrenatural. Amém? Aí sim, quando você for pregar, quando você for ensinar, quando você for ministrar, só isso que você está fazendo aqui não é o bastante. Aí vem o lado sobrenatural. Aí vem a intervenção do Espírito, tá? Que é tirar Lázaro lá de dentro. Aí ele vai fazer, porque você não consegue fazer. Mas ele só vai tirar Lázaro lá de dentro porque você foi responsável bastante para remover a pedra. Para fazer a parte física, humana, que não precisa de um anjo e nem precisa de um sobrenatural para fazer acontecer. E, by the way, a diferença entre uma pessoa e outra, pode colocar aqui um neurocirurgião do meu lado, e se você não souber quem ele é ou o que ele faz, você vai olhar e vai achar que nós somos iguais. Ok, duas pessoas do sexo masculino têm duas mãos, duas pernas, cabeça, né? Tá, ok, mas qual é a diferença entre uma pessoa e outra? Qual é a diferença entre essa pessoa com aquela pessoa e aquela pessoa e aquela e aquela, aquela e aquela? Qual é a diferença entre você e a pessoa que está do lado? A diferença fundamental que existe em uma pessoa e outra é a informação que você tem na mente, tá? A quantidade de informação que você tem armazenada aqui dentro é que torna você diferente do outro.
é que torna você capaz de assumir um emprego que o outro não pode. O que faz com que um cirurgião possa assumir um emprego num hospital como cirurgião e eu não, são as informações que ele tem na mente. Entendeu? O que faz com que um cara consiga construir um foguete para sair da atmosfera e parar lá na Lua e eu não consiga, são as informações que ele tem na cabeça, na mente. E como que essas informações chegaram lá? Estudando. Foi nada sobrenatural. Foi estudando. Agora, uma vez que essas informações entraram lá dentro, pelo método convencional do estudo, da pesquisa e da responsabilidade, o que acontece? Aí entra a ação do espírito para potencializar aquilo que a pessoa sabe. Porque existe uma classe por aí que, não, esse negócio precisa se preparar, o Espírito Santo capacita todo mundo. Você sabe que existe uma classe evangélica que pensa desse jeito. Não, ninguém precisa se preparar, se capacitar, porque o Espírito... Não, essas coisas corrompem, essas coisas geram orgulho. Gente, que coisa mais absurda é essa? O maior exemplo é bíblico. O maior exemplo é bíblico. Jesus separou 12 discípulos. A maioria indouta. Sabia disso? Quando você estuda, por exemplo, o grego do Novo Testamento, você percebe que tinha 2 pessoas cultas, 3 pessoas cultas no Novo Testamento. O resto tudo indouto. Tá? Lucas era culto. O grego do livro de Lucas e do livro de Atos é um grego evoluído, um grego bacana. Paulo era culto, o grego dele era muito bom, e o escritor aos Hebreus era muito culto. Não se sabe quem era. O resto, o grego, por exemplo, de Pedro, é um grego bem raspelinha, é igual eu e você tentando falar inglês aí uns 10 anos atrás. E às vezes ainda hoje. Entendeu? Aí Jesus separa 12 discípulos. Ok, que maravilha, fogo puro. Pedro era tão poderoso que a sombra do cara curava. Pensa. Sua sombra já curou alguém, apóstolo? A minha nunca. Pedro passava... Era tão poderoso o ministério de Pedro que as pessoas não conseguiam ter acesso a ele, porque a multidão era muito grande. O que eles faziam? Pegavam os enfermos e colocavam no rumo contrário do sol, porque quando ele passasse, a sombra do cara ia tocando os enfermos eram curados. Que dimensão é essa, Jesus? Que eu preciso conhecer. Entendeu? Ok, então chegou a hora de evangelizar o mundo. Quem que você pegaria? Pegar o cara que a sombra cura, não é não? A sombra do cara cura. Ok, mas quantas línguas ele fala? Ele fala uma e raspela a outra. Então esse cara não serve. Eu preciso de um outro cara, eu preciso de um cara poliglota, preciso de um cara que tem passaporte internacional para viajar o mundo inteiro. Ai, meu Jesus amado. Quanto maior, mais sombra, né? A sombra dele vai pegar mais gente. Já o evangelho já espalhou em Jerusalém, os judeus já ouviram o evangelho, agora eu preciso pregar para o mundo. Preciso de uma pessoa. Ok, dentro dos 11, porque Judas, né, fez caquinha, né? Foi lá, se enforcou. Ok, dentro dos 11 eu não tenho ninguém. Mas, Senhor, nem aquele ali que a sombra cura? Não serve. Para o que eu quero fazer, não serve. Eu vou ter que buscar um cara fora do grupo. Entendeu? Aí Deus vai lá e encontra um cara baixinho, que era a descrição de Paulo, baixinho, cambota,
mas um cara, primeiro, uma coragem infinita. Número 2, o cara era cidadão romano, podia viajar para qualquer lugar do mundo. Terceiro, falava 4 idiomas. Quarto, o cara era um teólogo, formação na escola de Gamaliel, conhecia o Velho Testamento de ponta cabeça. Quando a revelação chegasse nele, para potencializar o conhecimento que ele tinha do Velho Testamento, ele ia arrebentar. Deus falou, é esse cara que eu preciso. Aí o Espírito Santo vai lá, pega ele, Jesus aparece para ele, você conhece a história, Paulo se converte. O que Deus faz? Deus potencializa o que ele tinha. Entendeu? É a mesma história do azeite lá, gente. O que você tem aí? Não tenho nada. Nada? Não, eu tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então pega lá. É isso aí que Deus vai potencializar. A quem tem, se dará em abundância. E quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, se não tem nada, não há nada para Deus potencializar. Agora, se tem alguma coisa, Deus vai potencializar aquilo ali. Amém ou não? Amém. Muito bem, então vamos dar uma pausa aqui para o nosso café, que já está ali. Depois vamos falar sobre o distanciamento natural. E aí prosseguimos daí para frente. Tá bom? Obrigado. Voltamos dentro de 15 minutos, meu povo.